saudade, Exularoye. Darum pra lhe saudar, Exularoye. Darum pra lhe saudar, Exularoye. Mas ele é menino, ele é gigante, ele é próprio movimento. Muitas são as formas e qualidades das tradições afro-brasileiras. Poderíamos falar inicialmente das mais conhecidas, como o samba de roda ou desfile da escola de samba, do candomblé ou da umbanda, ou mesmo do tambor de mina, oriundo do Maranhão e que está presente também em alguns estados da Amazônia. Não caberia, ainda pela sua extensão e complexidade, apresentar em um único vídeo suas inúmeras manifestações contemporâneas que poderiam incluir o hip-hop e o funk, ou as inúmeras manifestações que se mesclaram com o catolicismo, como as congadas, as folias de reis, entre outras. Este vídeo vai discutir algumas performances brasileiras e africanas, procurando conhecer o seu processo criativo e a sua continuidade. A partir daí, perguntar de onde vem a tradição afro. E o que é que se considera verdadeiramente africano? Que África é esta que serve como referência para tantas coisas que acontecem no Brasil e nas Américas? A tradição africana, durante séculos, ela foi marginalizada no Brasil. Foi considerada alguma coisa inferior. Mas a sua eloquência, a sua permanência, a sua riqueza, transformou sempre tudo que eles faziam em algo que era impossível de não se notar. A partir da década de 30, a gente percebe que antropólogos, estudiosos, folcloristas começam a investigar a riqueza, essa riqueza da diversidade das tradições africanas. A partir do governo Vargas, começa a se valorizar a cultura africana, transformando-a em cultura popular brasileira, nacionalizando toda a sua riqueza, passando a fazer parte da cultura nacional brasileira, dentro da ideia da democratização racial, e que o Brasil é uma mistura que deu certo, etc, etc. A partir dos grandes movimentos sociais da década de 60, principalmente nos Estados Unidos, quando há uma grande reivindicação das populações negras, isso chega ao Brasil, o termo afro começa a ser veiculado, né? Afro-americano. E isso, de alguma maneira, passa a se refletir também no Brasil e começa a se falar do afro-brasileiro, apesar de muitos antropólogos considerarem que esse termo afro-brasileiro não existe, que existe a cultura nacional, né? Mas, de qualquer maneira, é importante frisar que começa a ser percebido no Brasil alguma coisa que vai além do folclore, alguma coisa que vai além dos cultos ou seitas, e começa a ser aceito a questão das culturas, das tradições africanas. É claro que isso é uma luta enorme. Essa visibilidade das populações negras começa a se tornar mais palpável no Brasil. Olha esse dançarino. Eu estava fazendo mestrado na Universidade de Nova York, no departamento de Performance Studies. Eu fui para Nova York para estudar teatro experimental, mas eu encontrei o trabalho, a pesquisa do professor Thompson e fiquei encantado com o trabalho. Ele trabalha ainda com as questões das diásporas africanas nas Américas. E a partir daí eu comecei a perceber todas as performances afro-brasileiras de uma outra maneira. O samba, a capoeira,
entendendo quais são as origens africanas e como é que elas se desenvolveram nas Américas. Eu sou Albana Elimina, mulher norte-caucana, com uma serva ancestral que lo llevo em mis entranhas. E num belo dia eu recebi um telefonema do Thompson, que a gente chamava de Bob, e ele me dizia: "Ô Zeca, está indo para o Brasil uma professora e uma fotógrafa chamada Phyllis Galembo, e eu quero que você escreva também um artigo sobre candomblé, etc, etc. E aí eu recebi a Phyllis e entrei em contato com a Gisele Bignon Cossar, que é uma mãe de santo super famosa. A Phyllis queria que ela escrevesse um artigo, a Gisele não quis escrever, e eu acabei escrevendo um artigo, e o livro se chamou Divine Inspiration, From Benin to Bahia. E esse livro foi muito importante para mim, porque foi meu primeiro livro publicado em outra língua, né? E abriu um caminho, porque eu também conheci o candomblé muito pouco, e tive a chance, então, de conhecer o trabalho da mãe Gisele, né? O Mindarauá, e também encontrei pela primeira vez a mãe Beata de Iemanjá, que foi fundamental no meu trabalho de pesquisa. Eu sou Beatriz Moreira Costa, mais conhecida como Beata de Iemanjá. Como é que a senhora poderia contar para a gente, se a gente tivesse que explicar com as palavras, que é muito difícil, o que seria o orixá? Eu acho que o orixá é um todo na vida do ser humano. Orixá é a fé, orixá é amor, orixá é divindade, orixá não é riqueza, não é nada disso. Orixá é riqueza, sabe o que? Da sua verdadeira consciência do que é orixá. A pesquisa para o livro Divine Inspiration, From Benin to Bahia, me trouxe outras perspectivas. A partir daí, eu escrevi um artigo para a revista Ano Zero, uma revista muito popular na época, e também eu acabei escrevendo o meu livro, Iniciação Candomblé, que foi publicado pela editora Record, Nova Era. Esse livro é um grande sucesso, foi editado mais de 10 vezes, e a partir também do sucesso desse livro, a editora Record me convidou para escrever Iniciação à Umbanda, que me levou também a pesquisar as tradições Bantu, ou tradições Bantus, como a gente conhece no Brasil, ou Congo-Angola ainda. No final da década de 80, Zeca Ligiero termina o seu mestrado em Estudos da Performance na Universidade de Nova York, retornando ao Brasil e começando a trabalhar na Unirio, dando início à sua pesquisa sobre o que seria a performance afro-brasileira. No final do nosso projeto, dessa primeira semana, Samba na Universidade, esse projeto chama-se Samba Drama. A gente procura estudar as relações do teatro com o samba e do samba com o teatro. É um projeto que a gente está desenvolvendo no curso de mestrado, o curso está começando agora, e essa semana foi bastante intensa, nós tivemos debates, tivemos uma leitura de um texto, e nós achamos que seria muito interessante terminar essa semana convidando dois compositores assim, que a gente preza muito, e que é o Wilson Moreira e o Ney Lopes. No final do evento Samba Drama, o projeto que eu criei aqui na Unirio, o primeiro projeto, eu convidei o Moreira da Silva para vir fechar o evento. E ele me disse, eu liguei para ele e falei: Moreira, você poderia vir na Unirio? Ele falou: perfeitamente. Existe algum estipêndio? Eu disse: olha, infelizmente não temos nenhum dinheiro. Ele falou assim: mas tem um carro para vir pegar? Pode ser um carrinho qualquer, um carrinho de mão, um carrinho velho. E eu fui pegar o Moreira com o meu carrinho
E ficamos amigos e eu era apaixonado pela performance dele. E me chamou muita atenção quando eu vi o Cab Calloway, como um tinha a ver com o outro. E então eu fiquei muito curioso de colocar um do lado do outro e finalmente eu consegui colocá-los lado a lado e com vocês os dois. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Deixou a nega quase crua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade de pé junto. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro. Dei até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo. Hoje venho animado a lhe deixar todo cortado. Vou dar-lhe o castigo. Meto-lhe o aço no abdômen e tiro fora o seu umbigo. O projeto Samba Drama se estendeu não somente ao estudo da obra e da biografia dos grandes compositores do samba, como também pela dramaturgia da época, passando pelo teatro de revistas e indo até os escritores, como Antônio Fraga, autor do romance Desabrigo. Cena 4, Batalha de Confete na Praça 11. Coisada, fantasiada de jeca, estava carnavalhando na Batalha de Confete da Praça 11, cantando. O cordão Fome Aqui é Mato, passando e cantando o samba maioral de 42, quando Cobrinha encontrou com ele. Quero ficar aloprado, Tomando fora e danado, talvez a coisa se ajeite. Mas é mesmo a minha sina, vem a caloche me ensina, meu amor me dá mais leite. Mas é mesmo a minha sina, vem a caloche me ensina, meu amor me dá mais leite. O encontro com o compositor Elton Medeiros gerou o vídeo Samba no Pé, que procurava investigar a maneira peculiar da dança percussiva no sapateado do samba. Conversando com Elton Medeiros, ele sempre me falava da importância dos filmes produzidos no Harlem Negro para os artistas brasileiros, descendentes africanos. E aos poucos eu comecei a entrar em contato com esse material e pude descobrir uma enorme importância desse diálogo entre o negro norte-americano e o negro brasileiro como o negro cubano. E o Thompson, ele fala uma coisa muito bonita, que ele diz que as tradições africanas são como um grande quebra-cabeça, que as peças foram distribuídas pelas Américas e acaba a afrodescendente recuperar essas peças e encaixar novamente essa fragmentação dessas culturas. Então, pouco a pouco, eu fui percebendo o impacto da música cubana em Nova York e, por sua vez, o impacto da música cubana no tango argentino. Enfim, essas trocas e esses intercâmbios vão acontecendo durante séculos, que eu, de alguma maneira, me sinto bastante à vontade para falar, porque sou uma das pessoas que se envolveu e se envolve com esse tipo de trabalho que me encanta. Então, eu comecei a perceber em vídeos, por exemplo, da Josephine Baker, os filmes mais antigos dela, em que ela exibe uma dança monumental, uma dança incrível, que ela fragmenta o seu corpo. E isso se parece muito com o kuduro, que é a dança angolana atual. E eu comecei a comparar isso. Quando eu comecei a pesquisar as raízes afro de Carmen Miranda,
todo mundo me sacaneava e falava, pô, Zeca, pelo amor de Deus, Carmen Miranda não tem nada a ver com a cultura afro. Como eu estava impregnado das tradições africanas, do Brasil, né, o candomblé e o samba, eu procurei entender como a Carmen veiculava o samba e como ela veiculava, como ela criou a sua própria baiana, que ela disse que ela criou a baiana, mas enfim, ela restaurou um comportamento de baiana dentro do imaginário dela e criou uma nova baiana, vamos dizer assim, que se tornou, na realidade, internacionalmente conhecida como a baiana. A primeira baiana em Hollywood não foi a Carmen Miranda. Um amigo meu em Nova York, que era apaixonado por Carmen Miranda, eu disse, olha, a Carmen Miranda não foi a primeira que revirou os olhinhos, isso é uma tradição afro. Ele disse assim, como assim? E aí quando eu mostrei a Etta Moulton cantando, dançando um pouco, se movimentando, vestida completamente de baiana, a bicha quase morreu, porque realmente era uma cópia dessa performance. Quer dizer, a Carmen é sensacional, eu escrevi uma tese sobre ela, adoro a Carmen, mas realmente ela não foi a criadora da baiana, nem no Brasil e nem em Hollywood, porque no Brasil, Aracy Cortes já tinha criado a baiana de uma maneira espetacular, só que ela fazia teatro de revista, né? Teatro de revista não era bem visto. Fui olhar pra você, meu soninho fechou. E a Carmen nasce como sendo já lançada pela RCA Victor como a grande estrela, né? Então a gente novamente tem essa discussão do branco representando as tradições afro-brasileiras. Me interessou muito essa maneira como que as indústrias, de alguma maneira, vão também incorporando as tradições africanas e reprocessando, até a gente chegar no Michael Jackson, que ele incorpora todas as tradições negras do Harlem, mas ele mesmo quer se tornar branco. Enfim, é um exemplo de como nós procuramos perceber essas tradições africanas e como elas vão sendo empalidecidas pela manipulação que a própria mídia vai dando, né? Então, a gente conhece o Elvis Presley, mas a gente não conhece o Chuck Berry. Quando, na realidade, quem inventou toda essa performance pélvica não foi o Elvis. Assim como inventou a maneira de cantar, que o Elvis se tornou conhecido, porque o Elvis era branco e foi para Hollywood. A partir também do contato com o universo da Umbanda, principalmente do chamado povo da rua, eu comecei a pesquisar a figura do seu Zé Pilintra. A figura do seu Zé Pilintra é uma figura notável, porque ela faz parte do mundo do samba, ao mesmo tempo ele traz uma herança nordestina, do catimbó, e é a própria história do imigrante negro que vem do norte e que se torna carioca. E esse universo do Zé Pilintra me levou, então, a publicar o livro Malandro Divino, A Vida e a Lenda de Zé Pilintra. Uma outra figura extraordinária que cruzou o meu caminho foi o Naná Vasconcelos. Eu conheci o Naná, assim, de shows e tal, e aí, quando eu estava em Pamplona, num festival, eu encontrei Naná Vasconcelos. E aí vocês vão assistir agora esse encontro maravilhoso, inesquecível, que eu tive com o Naná. O que seria a performance afro-brasileira? Para mim, o Naná, ele junta, né, muita coisa no trabalho dele e dentro de uma simplicidade muito grande. Então a gente estava conversando ontem um pouco e ele falou que o berimbau seria
ponto de partida de tudo. E aí, eu, na hora eu estava sem a câmera. Aí eu falei assim, vamos conversar sobre isso. Então, eu queria, Naná, que você contasse um pouco como é que foi essa descoberta aí. Quando eu descobri berimbau, eu descobri uma nova dimensão, assim, de maneira de pensar em música. O berimbau me revelou muitas coisas, né? Porque depois dos toques de capoeira, né, são muito grandes, são muito pequenos, bola, cavalaria, que é tudo aqui. Aí eu comecei a sair dos toques de capoeira e fazer ritmos, que não era necessariamente de capoeira. Aí comecei, ele me induziu a isso. Mas até chegar a essa coisa, eu tive que fazer os ritmos. Os ritmos que não eram de capoeira e tudo. Aí depois de cada ritmo que vinha, ele vem sempre como ele é e depois com as variações. E eu tinha que tecnicamente estudar tudo. Então foi um negócio mesmo assim de dimensão. Eu não descobri nada. Isso sempre teve aqui. Só foi usado como um instrumento solista porque o centro é a capoeira. Na África, o berimbau é utilizado muitas vezes, a maior parte das vezes, pelos griots para contar histórias, né, para pedir oferendas. Na África, eu observei essas coisas assim, que as pessoas vivem de acordo com o que tem em volta, né? Na área que tem cabaças, então tudo é feito com cabaças, pratos para comer, os instrumentos, panapons, as parimbas. Na área que tem bambu, tudo é feito com bambu. Os pigmeus são os verdadeiros minimalistas e eles não são grandes caçadores, então eles não têm muitos tambores. Eles fazem tudo muito orgânico, com a voz. Eles têm um negócio da voz. Ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E com aqueles apitos, então tem essa polifonia, né, melódica e a coisa rítmica toda feita com pausas. A pesquisa avançou também para alguns países da África. Neste vídeo estão materiais de algumas viagens realizadas. Aqui podemos ver uma África multicultural, diversa, múltipla. Por exemplo, dentro de um único país, seja ele Togo ou Moçambique, nota-se a convivência de uma simultaneidade de tradições em seus processos de preservação e de hibridização. Até mais ou menos 10 anos atrás, eu era um pesquisador de tradições afro, mas eu nunca tinha ido à África. E isso era alguma coisa que eu me sentia menor por causa disso, porque eu, principalmente, o meu trabalho não é sobre história, embora também eu fale de história. Ou seja, é um trabalho sobre performance, então sobre apresentação, sobre dança, sobre canto, sobre teatro. Então eu me ressentia o fato de não ter ido à África. Então a África para mim era algo imaginário e de alguma maneira ela me parecia alguma coisa homogênea, alguma coisa assim, África como um universo, África negra, né? Porque a gente também idealiza uma África que exclui Egito, exclui o norte da África, mas enfim, essa África que eu estou me referindo era uma África imaginária. E a partir das primeiras visitas que eu fiz, eu conheci o Senegal, conheci o Togo, conheci Benin e conheci finalmente Moçambique, eu percebi que não era uma única África, eram várias Áfricas. E eu tive a chance de ir 2 vezes no festival Divinité Noire, as Divindades Negras, no Togo, e lá então eu conheci uma diversidade de tradições africanas que me possibilitou ver que
são várias tradições e vários estilos de cantar, dançar, batucar, em uma diversidade de formas, de cores, de ritmos. E a partir daí eu escolhi uma dessas manifestações que me chamou mais atenção, que se chama Gorô Vodum. Ou seja, o gorô significa cola, ou o obi, e vodum. Então, quer dizer, seria o vodum da cola, o vodum do obi. A dança africana subsaariana caracteriza-se pelo seu movimento explosivo e concentrado, o envolvimento total do corpo e a sintonia com a percussão, gerando um contexto cujo sentido é fortemente espiritual e atinge, no êxtase, o seu apogeu, momento em que o transe, o encontro máximo com o divino, pode ocorrer ou não, dependendo do tipo de ritual e da preparação do médium para que isso aconteça. As danças africanas são incontáveis em seus estilos, variando conforme os grupos étnicos, ambientes e trocas mútuas através da história das migrações. Em todos os casos, a dança ocorre dentro de um contexto celebratório ritualístico, com grande capacidade de interatividade e participação do público presente, quase sempre gente do mesmo grupo ou de convidados simpatizantes. Através do corpo, a etnia fala num léxico próprio de movimentos articulados com ritmos e cantos que são emblemáticos da própria mitologia do grupo ou nação em questão. Eu estava em Maputo, capital de Moçambique, e fui convidado para assistir um ritual de iniciação num bairro bem populoso chamado Bairro dos Militares. E lá fui eu. E, para minha surpresa, esse ritual era feito numa praça, ao lado da igreja. Eu achei um pouco estranho, né? Mas eu falei, bom. E lá, então, esse ritual estava acontecendo, as crianças, era a passagem de criança para adolescente, meninos e meninas tinham a cabeça raspada, e eu estava aguardando a performance de uma figura que lembra um pouco o palhaço Folia de Reis, conhecida como Mapico. Enfim, me chamou a atenção quando o Mapico chegou, todo mundo seguiu o Mapico e foi sensacional, e realmente parece muito com o palhaço Folia de Reis, que eu conheci da minha infância, que eu depois orientei várias pesquisas sobre o palhaço de Folia de Reis, a maneira dele dançar, a maneira dele ciscar, a maneira dele trabalhar o quadril, enfim. E me chamou muita atenção também porque estava acontecendo um casamento dentro da igreja. E eu, vendo aquelas pessoas ultra chiques passando, eu fiquei também curioso de entrar nessa igreja. E a hora que eu entrei na igreja, eu percebi que era uma igreja evangélica. Eu falei, gente, é uma igreja evangélica. E aí eu pedi, posso filmar? Aí a moça falou assim, olha, esse é um casamento católico, nós alugamos aí, o senhor pode filmar desde que não filme lá nada do que nós somos evangélicos. Eu falei, tudo bem. E aí eu filmei um casamento típico, né, de Moçambique, com muita festa, com muita dança. E aí novamente no casamento eu percebi o cantar, dançar, batucar juntos. A noiva no altar, dançando, cantando, era cheio de músicas tradicionais de Moçambique. Então, eu começo a pensar como as tradições se modificam, como as tradições se transformam de acordo com os tempos e as necessidades, né? Em 2013, no festival de Vinité Noir, no Togo, eu encontrei 2 performers sensacionais. Vincent Erisdot e Armando Pequeno. Um brasileiro, Armando, e o Vincent é de Benin. E eles criaram uma performance chamada Dambala Edo, que é o nome de um vodum
que no Brasil recebeu o nome, esse vodum também foi assimilado na tradição iorubá, virou xumaré. Então no Brasil a gente conhece como xumaré, que é a serpente, né? O arco-íris e a serpente, enfim. Mas eles fazem uma performance que trabalha com o universo místico do candomblé e do vodum, mas ao mesmo tempo eles trabalham com uma dança contemporânea e que assimila uma série de gestos, uma série de conotações, o que torna o trabalho muito interessante, exatamente essa forma lúdica e essa forma, vamos dizer, de alguma maneira eles são agressivos, eles chegam, em alguns momentos, são cômicos. Isso me pareceu extremamente rico e fascinante, porque normalmente a pessoa, o afrodescendente que vai trabalhar com as tradições, ele é muito fiel e muito devoto, ou então ele procura sempre se esmerar, vamos dizer, no estilo da dança, no virtuosismo da dança. E também eles trabalhavam com uma orquestra de atabaques e de outros instrumentos, que novamente elencando essa ideia do cantar, dançar, batucar. A música tem muita importância para a chamada dos orixás, para a pessoa se levar naquele toque dos atabaques, naquela batida dos atabaques, a pessoa é levada para o plano superior para receber a possessão do seu orixá. Porque no momento em que está tocando os atabaques e você está dançando ali para o orixá, está cantando, você está sendo levada, você está como que uma noiva que está indo na beleza do encontro do noivo ao altar. É assim que nós nos sentimos. Quando nós estamos dançando, estamos naqueles cânticos, nós estamos sentindo que estamos sendo possuídas, estamos sendo levadas para os braços dos nossos noivos ou das nossas noivas. Embora largamente empregada por religiosos, a conceituação matriz africana tem sido incorporada por estudiosos de campo sem grandes questionamentos. Entretanto, a definição de matriz cultural, válida para muitas áreas e contextos, tem se mostrado insuficiente para conceituar a complexidade dos processos interétnicos e transitórios verificados nas práticas performativas ou nas performances culturais. Aqui, em vez de matriz, Zeca Ligero propõe uma definição, um conceito, e também utilizado no plural, motrizes, para conceituar a complexidade das dinâmicas das performances culturais afro-brasileiras. Nesse vídeo, nós abordamos principalmente as performances culturais afro-brasileiras, africanas, mas falamos também de performances artísticas. Naturalmente, esse vídeo aborda uma pesquisa que eu venho fazendo há 30 anos. No começo da minha pesquisa, eu procurava a tradição como algo que se repete, é do infinito, né? Mas hoje eu percebo que a tradição ela é recriada pelo corpo e pela memória, né? São tradições orais. Então, muitas vezes, eles também não têm acesso ao que era o passado. Então, eles sabem do passado através dos mais antigos. Os mais antigos vão contando essa tradição e essa tradição vai se transformando. Então, eu diria que essas tradições que vêm para o Brasil, que vieram para o Brasil, muitas vezes já se perderam na África. E nós cultuamos como tradições africanas, mas elas já não estão mais na África. Outras ainda estão na África, nunca vieram para o Brasil. Então, a gente tem uma multiplicidade de tradições e uma multiplicidade de performances africanas e afro-brasileiras. E esse é o estudo que nós temos feito.
o que eu procurei trazer para vocês é um pouco de um trabalho de um investigador apaixonado, que ao longo do tempo procurou transformar essa paixão em conhecimento, o que me permitiu encontrar uma diversidade de mestres e uma diversidade de tradições. Possivelmente, se Deus me permitir, os orixás me permitirem, daqui a 10 anos eu estarei fazendo um outro vídeo falando de outras tradições, porque as tradições não param, elas são inúmeras. Beata, a senhora gostou? Adorei.